Pare. Não role a tela agora. Eu sei que você tem carregado o peso de 2 almas nas costas, enquanto o mundo achava que você estava apenas cansado. Você salvou a pessoa que ama sem que ela soubesse, no silêncio do seu quarto, em orações que não tinham mais palavras, apenas gemidos. Deus me mandou aqui para te dizer que o tempo do resgate acabou e o tempo do retorno começou, mas você chegou ao limite da sua resistência. Você está vivendo um período de silêncio tão longo que a sua alma começou a acreditar que o deserto era o seu endereço definitivo. Mas algo que você fez hoje abriu uma exceção no céu e te trouxe até esta mensagem. Você está exausto. E não é um cansaço que uma noite de sono resolve, porque não foi o esforço físico que produziu esse peso. É o seu corpo que não dorme mais profundamente, a sua alma que permanece em alerta permanente, como um vigia que teme cochilar e perder o sinal. Você desperta às 3 da manhã com um aperto no peito que não tem nome, uma sensação de prontidão para uma batalha que você não vê, mas sente. É o estado de vigília constante de quem está esperando uma confirmação que parece nunca chegar, consumindo sua energia vital antes mesmo do sol nascer. Essa exaustão transbordou para as suas decisões, transformando o dia comum em um campo de minas. As escolhas que deveriam ser simples agora param você, e o medo de agir e piorar as coisas se tornou uma sombra constante. Você tomou decisões na semana passada que, no dia seguinte, já tinham o sabor amargo do erro, agindo no desespero porque esperar custava mais do que aguentar. Você percebe o mesmo padrão rodando em contextos diferentes, com pessoas diferentes, como se houvesse um ciclo que você já diagnosticou, mas não possui a ferramenta necessária para quebrar de uma vez por todas. Mas a camada mais profunda, aquela que mais dói, é a que acontece dentro da sua casa. A sua esposa, ou o seu marido, aprendeu a não perguntar mais como foi o seu dia, porque já conhece a resposta pelo seu silêncio pesado logo na porta de entrada. O seu olhar está a quilômetros de distância, mesmo quando você está sentado à mesa, e o silêncio durante o jantar se tornou cortante. O mais doloroso é ver seus filhos ou netos observando essa distância, vendo o herói da casa murchar de tristeza, enquanto você descarrega neles o peso que o mundo colocou em você. Antes de eu continuar, preciso te dizer exatamente o que vai acontecer nos próximos parágrafos, para que você saiba por que ficar comigo importa tanto. Primeiro, vou te mostrar onde você realmente esteve nos últimos meses, de uma forma que finalmente fará esse silêncio de Deus fazer sentido. Você vai se reconhecer no que eu descrever, não em termos gerais, mas na noite específica, na decisão específica e na conversa específica que você teve e que ninguém mais ouviu. Eu vou dar nome ao que você tem enfrentado no escuro da sua sala. Segundo, vou te entregar 3 chaves de discernimento que Salomão usou para identificar a verdade em meio ao caos. E quando eu liberar a 3ª chave, você entenderá por que a pessoa que você ama está voltando agora. Isso vai acontecer dentro deste vídeo, e você receberá essa decodificação sem precisar sair do lugar onde está. Terceiro, no final, eu vou declarar 3 nomes específicos sobre você. Não será uma bênção genérica, mas uma comissão com os nomes que foram registrados sobre a sua vida antes mesmo de você saber que eles existiam. Eu não prometo que isso muda sua vida até amanhã de manhã, mas prometo que se você ficar comigo até o fim, você sairá daqui sabendo de algo que não sabia antes, com algo específico na mão e com algo declarado sobre você que permanece depois que este vídeo terminar. Se você sair no meio, você sai sem o selamento e sem o instrumento necessário para o que está por vir. Não vale a pena fazer isso pela metade depois de ter chegado tão longe. Fique comigo até o último segundo, pois o que será liberado aqui é para quem suportou o inverno. Você é como uma semente no inverno, debaixo de um chão duro, escuro e frio. Não há nenhuma evidência externa de vida. Ninguém que passa pelo campo consegue ver o que está acontecendo nas profundezas. Mas você não foi jogado ali por acaso. Você foi colocado com intenção, por mãos que sabiam exatamente o que essa semente carregava e o que ela é capaz de produzir quando o tempo do gelo termina.
O escuro que te cercou não foi um túmulo para te enterrar, foi um berço para te preparar para o tamanho da colheita que está batendo à sua porta. O grande segredo que ninguém te contou é que você não tem lutado mal, você apenas tem lutado sem o instrumento que te foi prometido. Você venceu o gigante com a pedra da fé, mas agora precisa do cajado da sabedoria para governar a terra que você conquistou com tanto sacrifício. A fé te deu a vitória no altar, mas é a sabedoria que vai manter a paz dentro da sua casa na segunda-feira de manhã. Sem a ferramenta correta, você continuará tentando consertar o seu lar com força bruta, quando o que Deus quer te entregar é estratégia. Se você aceita esse posicionamento agora e reconhece que este é o seu momento de receber o que foi preparado, escreva nos comentários: "Estou aqui". Esse comentário não é para mim, é um decreto de posicionamento no mundo espiritual, um sinal de que o vigia está no seu posto e pronto para receber a instrução. Ao escrever essas palavras, você está dizendo ao céu que parou de apenas sobreviver e está pronto para começar a construir. O silêncio está sendo quebrado agora e a sua postura física deve refletir essa nova autoridade que está descendo sobre você. Sobre exatamente isso, sobre as noites em que a alma não aquieta, sobre as decisões tomadas no desespero e sobre o peso que a sua família tem sentido, há algo que Salomão deixou registrado com precisão cirúrgica. Ele deixou um mapa para que a restauração da sua aliança não se perca no dia comum, algo que eu chamei de o Código da Sabedoria de Salomão. Eu organizei esse registro para o tempo que você está vivendo agora e vou te mostrar como ele funciona mais adiante. Guarda isso no fundo da sua mente, pois voltarei a esse ponto quando o momento certo chegar. Você salvou a alma de quem você ama através da sua intercessão, mas agora precisa aprender a conviver com essa alma restaurada sem que as feridas antigas voltem a sangrar no primeiro jantar. A restauração da presença sem o instrumento da sabedoria é apenas um convite para um novo ciclo de dor, e Deus não quer que você repita o deserto. Mas o que acontece com uma semente que ninguém plantou, que ninguém rega e que mesmo assim insiste em crescer contra todas as probabilidades da natureza? O que acontece quando o céu decide que o seu tempo de carregar o peso sozinho finalmente chegou ao fim? Você chegou aqui porque algo que você fez hoje abriu uma exceção no céu. A palavra foi dada. O decreto foi emitido. E agora começa a parte que a maioria perde, porque entre a palavra recebida e a palavra cumprida no dia comum, existe um intervalo. Um intervalo que o inimigo conhece melhor do que você. E é nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o decreto foi revogado, mas porque chegou em casa na segunda-feira de manhã e não tinha o instrumento para sustentá-lo. Você venceu o gigante com a pedra da fé, mas agora precisa do cajado da sabedoria para governar a terra que você conquistou com tanto sacrifício no altar. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, e isso não é um título de livro de história, é um registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, ele não pediu riqueza, não pediu vida longa e nem a cabeça dos seus inimigos. Ele pediu sabedoria. E Deus ficou tão comovido com esse pedido que deu a sabedoria e deu tudo o mais junto. Salomão julgou a disputa das duas mães quando ninguém mais no reino sabia como encontrar a verdade. Ele escreveu 3.000 provérbios e governou Israel no ápice histórico que aquela nação já viu antes ou depois. A rainha de Sabá viajou meses de camelo só para testar essa sabedoria, e quando voltou, disse que nem a metade da glória tinha sido contada. O próprio Jesus, em pessoa, citou Salomão pelo nome como referência de glória e autoridade, e ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Ele a deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. Ele deixou registrado exatamente como parar de repetir o mesmo erro que você já diagnosticou, mas que mesmo assim continua acontecendo em contextos diferentes, com pessoas diferentes, como se houvesse um padrão invisível que você não consegue quebrar. Ele deixou registrado como chegar em casa sem descarregar em cima da sua família
o peso que o mundo colocou em cima de você durante o dia, para que a sua casa finalmente sinta a diferença e não precise de você resolvida, mas precise de você presente. E deixou registrado como andar com postura de quem sabe, agindo com critério, para você parar de pedir conselho a quem não tem condição de dar. Parar de decidir no calor da dor e parar de acreditar em quem vende milagre barato. Eu reuni essa sabedoria em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão. Ele está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Esse mapa é a união da sabedoria de Provérbios com os princípios da restauração pacífica, que tiram você do estado de sobrevivência e te trazem para o estado de clareza e decisão. Salomão escreveu e eu organizei essa ferramenta para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã e que exige de você uma postura que a força bruta não consegue entregar. Junto com o guia principal, eu incluí 2 instrumentos que coloquei ali porque, sem eles, o guia teria um buraco. O primeiro é o Ritual do Sono do Justo. É um áudio guiado de 10 minutos para você ouvir antes de dormir, ancorado no que Davi escreveu no Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é uma técnica de relaxamento moderna. É o ato espiritual de entregar à guarda de quem não dorme o peso que a sua alma carregou durante o dia, para que você pare de fazer plantão por algo que já está sendo guardado por Deus. É para quem não se lembra mais o que é deitar e sentir a mente fechar, junto com os olhos. O segundo é o Despertar da Clareza, os 7 decretos da manhã. São 5 minutos ao acordar, antes de pegar no celular, antes do café, antes da primeira mensagem que o mundo tenta escrever em você. São 7 decretos pronunciados em sua própria voz que posicionam o seu dia antes que o dia tente posicionar você. Não é afirmação positiva. É decreto bíblico na sua boca, para você começar amanhã como quem foi chamado, e não como quem precisa provar que merece estar de pé. É para quem já acorda antes do despertador, carregando uma decisão pendente, já em desvantagem antes mesmo de sair da cama. E o valor? O valor. Menos que um cafezinho da tarde, menos que um almoço simples de sábado com a família, menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei esse valor de propósito. Não porque vale pouco, pois vale o que Salomão deixou registrado por 3.000 anos. Coloquei esse valor para que o único obstáculo entre você e a sua ferramenta de governo fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link. E você tem uma garantia de 7 dias incondicional. Se você abrir, usar por uma semana e sentir que não serviu, você manda um único e-mail e recebe o valor integral de volta. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 instrumentos de bônus. O Ritual do Sono do Justo fica com você. O Despertar da Clareza, os 7 decretos da manhã, fica com você. Mesmo após o reembolso. Isso não é uma concessão generosa, é o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra para você é o de não testar. E o risco de não testar é o risco de sair daqui com o decreto aberto no céu e perdê-lo na segunda-feira de manhã por falta de um mapa. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro com a alma ainda em alerta, não está a meses de distância. É hoje, talvez daqui a poucas horas. A próxima manhã em que você vai acordar pensando nas contas, nas batalhas e no que ainda não resolveu, começando o dia em desvantagem, é amanhã. A próxima vez que a sua família vai receber, você descarregando o peso que o mundo colocou em cima de você, é amanhã à noite. Cada noite sem o ritual do sono do justo é uma noite que o seu corpo vai pagar o preço. Cada manhã sem o despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã é uma manhã que o mundo reescreve quem você é antes de você falar. Cada dia sem o Código da Sabedoria de Salomão é um dia em que a sua casa sente a sua ausência, mesmo com você presente. O custo de adiar não é 0. Mas não saia agora. O selamento
ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer ferramenta que Salomão deixou registrada. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento, o nome da exceção que foi aberta no céu por causa do seu clamor silencioso. E quando você ouvir esse nome, você vai entender por que tudo até aqui foi uma preparação para uma palavra só. Fique. Existem 5 sinais que provam que você não está louco e que o seu cansaço não é um defeito de caráter, mas um marcador de identidade. O que você está vivendo é o peso de quem foi separado para carregar o que a maioria rejeitou. E esses sinais são as digitais de Deus, confirmando que você foi o escolhido para pagar o resgate de uma linhagem inteira. Não olhe para esses marcadores como evidências de fracasso, mas como selos de um chamado que exige uma têmpera que o conforto nunca produziria. Eu vou numerar cada um deles agora, e enquanto eu falo, você vai sentir um calafrio de reconhecimento percorrer a sua alma, porque eu vou descrever exatamente o que aconteceu no escuro da sua sala quando ninguém estava olhando. O primeiro sinal é o da oração que mudou de tom e parece não ultrapassar mais o teto. Você passou meses em uma intercessão fervorosa, mas recentemente as palavras sumiram e foram substituídas por um suspiro pesado, como se a sua alma tivesse entrado em um regime de silêncio absoluto. Você dobra os joelhos e não sente mais aquela eletricidade espiritual, sente apenas o peso do mundo. Isso aconteceu porque o tempo de pedir acabou e o tempo de sustentar começou. Deus não está ignorando a sua voz. Ele está treinando o seu espírito para ouvir o que ele diz no silêncio, preparando você para um nível de governo onde a instrução vem pelo discernimento e não apenas pelo arrepio. O segundo sinal é prático e mexe com o seu dia comum, um peso inominável sobre as suas decisões. Você se sente travado diante de escolhas que antes eram simples, e o medo de agir e piorar a situação de quem você ama se tornou uma paralisia constante. Você já diagnosticou o padrão de erro que se repete na sua vida? Você vê a armadilha chegando, reconhece o rosto do problema, mas no momento de decidir, parece que falta a chave necessária para abrir a porta da saída. Você erra por excesso de cuidado ou por omissão, sentindo que está lutando contra uma maré que sempre te empurra para o mesmo lugar de arrependimento no final do dia. O terceiro sinal é o mais doloroso e acontece dentro da sua família, na camada mais profunda do seu lar. É a distância que se instalou como um inquilino indesejado entre você e as pessoas que você mais ama. Você chega em casa e sente que o ambiente tem uma voltagem que drena a sua energia. O silêncio logo na porta de entrada tornou-se cortante. Sua esposa aprendeu a não perguntar mais como você está, e seu filho já não te chama para compartilhar os planos, porque todos sentem o peso que você carrega e não sabem como se aproximar. Não é rejeição da parte deles, é o cerco de um peso que você não sabe descarregar sem despejar neles, transformando o jantar em um tribunal de silêncios pesados. Se você se reconhece nessas palavras e entende que esse peso não é um erro, mas uma missão que você aceitou carregar, faça agora um ato de fé e posicionamento espiritual. Escreva nos comentários: eu carrego o que ninguém mais carrega. Ao digitar essas palavras, você está tirando o seu chamado da clandestinidade e declarando ao mundo espiritual que você assume o seu posto de guardião. Esse comentário é o seu like no contrato de resgate que Deus assinou com a sua vida. Não tenha medo de assumir essa carga, pois quem te deu o peso também preparou o mapa para você atravessar o deserto sem que a sua alma se perca no caminho. O quarto sinal é prático e reflete no seu corpo e na sua rotina. Você vê brechas se abrindo no seu dia comum e não sabe como fechar. São recursos que escorrem por pontos invisíveis, tempo que desaparece em preocupações inúteis e uma sensação constante de que o seu esforço é como água em um balde furado. Você trabalha, se sacrifica e se doa, mas no final da semana a sensação é de que você está em desvantagem contra a vida. É a erosão da sabedoria prática sendo sitiada, onde as pequenas decisões do cotidiano estão sendo roubadas de você,
deixando sua casa exposta aos ventos que você lutou tanto para manter do lado de fora. O quinto sinal é o silêncio absoluto como única resposta ao seu pedido de confirmação. Você buscou sinais, pediu provas e clamou por uma direção clara, mas o céu parece ter se fechado em um bronze impenetrável. Esse silêncio não é a ausência de Deus, é a prova de que você já recebeu a instrução e agora está sendo testado na sua fidelidade ao que foi dito no altar. É o período de maturação onde a semente precisa da escuridão para romper a casca. Se tudo fosse barulho e festa, você nunca desenvolveria a sensibilidade para governar a paz que está chegando. O silêncio é o útero da autoridade que você exercerá amanhã. Há uma palavra em hebraico que define exatamente o que você carrega e o período que você está vivendo agora. Quando eu disser essa palavra e explicar o seu significado profundo, você nunca mais vai olhar para esse cansaço e para esses sinais da mesma forma. Você vai entender que o que parecia um abandono é, na verdade, uma qualificação cirúrgica para o que Salomão chamou de o tempo do retorno. Fique comigo, pois a revelação dessa palavra vai mudar a frequência da sua alma e te dar o descanso que nenhum sono foi capaz de entregar até hoje. O mistério está prestes a ser revelado. Você está dentro de uma câmara de pressão divina. Pense no carvão que é submetido a uma força esmagadora em um ambiente de calor extremo e sem oxigênio. Para quem olha de fora, o carvão está sendo destruído, mas para quem conhece o processo, sabe que cada libra de pressão é necessária para reorganizar os átomos e transformar o que era comum em um diamante indestrutível. Cada sinal que eu citei, a oração silenciosa, a decisão travada, a distância na mesa de jantar, é uma camada de pressão sendo aplicada sobre a sua alma para que você se torne a pedra preciosa que vai sustentar o brilho da sua família no próximo tempo. Essa pressão não visa a sua morte, mas a sua transformação em algo que o inimigo não consegue mais arranhar ou quebrar. Você está sendo processado para que, quando a pessoa que você ama voltar completamente para os seus braços, você não seja mais o carvão quebradiço que se esfarela na primeira discussão, mas o diamante que reflete a luz de Deus em cada canto da casa. A dor que você sente agora é o ajuste da sua estrutura interna. Sem essa câmara de pressão, a glória que está vindo destruiria você. Com ela, a glória será o seu banquete. O processo é doloroso, mas o resultado é eterno. Antes de eu te dar o nome hebraico do que você carrega, preciso te lembrar de uma coisa fundamental. O instrumento que Salomão deixou registrado, aquela ferramenta que eu mencionei lá no começo e que chamei de o Código da Sabedoria de Salomão, ele não substitui o nome que você vai receber agora. Ele serve para te ajudar a sustentar esse nome no dia comum, depois que o selamento for feito. É por isso que a ordem dos fatos importa tanto aqui. Primeiro você recebe o nome, a identidade de quem venceu a pressão, e depois você recebe o bastão de governo para manter a paz. Primeiro o nome, depois o mapa. Fique. Agora, eu preciso que você mude a sua postura física para receber o que será liberado nos próximos segundos. Não é apenas uma informação, é um selamento. Feche os olhos por um instante. Respire fundo, sentindo o ar preencher o espaço onde o aperto no peito costuma morar. Coloque a sua mão direita sobre o peito, exatamente sobre o lugar onde você guarda as dores que não contou para ninguém. O que eu vou te entregar agora é a chave que abre o arquivo lacrado da sua história recente. O silêncio de Deus que te cercou não era um vazio de presença, era uma câmara de preparação para o despertar de um sentido que estava adormecido em você. Você passou meses tentando entender o que estava acontecendo com a força da mente, mas o que você precisa agora é de algo que vem antes do pensamento. Há uma palavra em hebraico que nomeia exatamente este período que você está vivendo e a ferramenta que está sendo forjada no seu espírito. Essa palavra é Be'ah-yin. Na tradução mais simples e superficial, ela costuma ser lida apenas como discernimento ou entendimento inteligente. Mas para o povo que caminhava no deserto guiado por uma coluna de fogo, Baim carregava camadas muito mais profundas.
Ela não se refere à capacidade de acumular dados ou de ser mais esperto que os outros. Bayin é a habilidade sagrada de ver através das camadas, de enxergar a raiz por trás do fruto amargo, de separar o que é a essência da alma do que é apenas a influência do vento. É a decodificação do invisível que permite a um homem ou a uma mulher saber exatamente onde pisar quando o chão parece ter sumido. Ter Bayin significa possuir a capacidade de olhar para a pessoa que você ama, que talvez hoje esteja distante, fria ou dominada por comportamentos que você não reconhece, e conseguir separar a alma dela do comportamento que ela está apresentando. É o que permitiu a Salomão identificar a mãe verdadeira no meio do choro desesperado e da mentira deslavada. Enquanto todos viam apenas duas mulheres brigando por uma criança, Salomão usou Bayin para ler o que o coração delas dizia sem usar palavras. Você tem sofrido porque tem lutado contra o comportamento, mas Deus está liberando Bayin sobre você hoje para que você comece a governar sobre a raiz. O seu período de isolamento foi, na verdade, um treinamento intensivo de Bayin, onde o silêncio externo serviu para apurar a sua audição interna. Este princípio está registrado com letras de fogo em Provérbios, no capítulo 2, versículos de 2 a 5. Ali está escrito que, se você inclinar o seu coração ao Bayin e clamar por esse entendimento como quem busca prata ou tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Perceba a urgência do texto. Não é algo que cai do céu de forma passiva, é algo que você busca com a intensidade de quem sabe que a sua sobrevivência depende disso. A sabedoria de Salomão não era um dom místico desconectado da realidade. Era a aplicação prática desse discernimento profundo no dia comum, transformando a confusão do palácio em ordem divina. É exatamente esse o mapa que você precisa para restaurar o seu lar. O que você tem chamado de deserto, Deus chama de temporada de Bayin. Este período tem um nome antes de ter um fim. O arquivo que estava lacrado sobre a sua identidade está sendo aberto agora, e o código que revela quem você realmente é foi liberado. Você não é a vítima das circunstâncias. Você é o detentor do discernimento que vai identificar a mãe impostora que está tentando roubar o futuro da sua família. A semente que ficou guardada no inverno não estava apodrecendo. Ela estava desenvolvendo Bayin, aprendendo a sentir a umidade da terra e o momento exato em que a pressão seria suficiente para romper a casca e buscar a luz. O seu rompimento não virá pela força do seu braço, mas pela precisão do seu olhar. Essa palavra hebraica é o alicerce de tudo o que eu organizei dentro do que chamei de o Código da Sabedoria de Salomão. Esse instrumento não é um conjunto de frases motivacionais, é a sistematização de Bayin para que você saiba como agir na próxima segunda-feira de manhã. Sem esse discernimento aplicado, você continuará tentando consertar a sua aliança com as ferramentas erradas, agindo no calor da emoção e perdendo a autoridade dentro da sua própria casa. O código é o bastão que transforma a revelação espiritual que você está recebendo agora em postura de governo sobre a sua mesa de jantar. É a ferramenta que impede que o seu resgate seja perdido pela falta de estratégia prática no dia comum. Agora que você sabe o nome do que carrega e entende que a sua dor era, na verdade, o parto desse discernimento profundo, o cenário muda completamente. O inimigo não teme a sua força física, ele teme o seu Bayin. Ele teme o momento em que você para de reagir aos ataques dele e começa a discernir as brechas que ele estava usando para entrar na sua casa. Mas eu preciso te mostrar algo ainda mais impactante. Alguém carregou esse mesmo peso e usou essa mesma palavra muito antes de você, em um momento de crise que decidiria o destino de uma nação inteira. E o que aconteceu com essa pessoa quando ela finalmente acessou o segredo de Salomão vai mudar a forma como você olha para o seu espelho hoje. Eu prometi voltar a isso, e o momento chegou. A história de quem veio antes de você é o espelho do que está prestes a acontecer no seu quarto, na sua sala e na vida da pessoa que você salvou no altar. Mas para que o selamento seja completo,
Você precisa entender como a sabedoria prática transformou a ameaça da espada em uma celebração de vida. Alguém carregou o fardo do Baim sob uma pressão que faria qualquer um desistir. E a vitória dessa pessoa é a garantia de que o seu retorno não é apenas uma possibilidade. É um decreto que já foi assinado. Fique comigo, pois a narrativa que eu vou abrir agora vai te mostrar como usar o instrumento que você acabou de conhecer. Imagine Salomão sentado naquele trono de marfim e ouro. Ele não tinha apenas um título de realeza. Ele carregava o peso de um reino que dependia da sua capacidade de ver o que ninguém mais via. Assim como você, ele enfrentou uma situação onde a verdade estava escondida sob camadas de dor, desespero e mentira. Duas mulheres, um único bebê vivo e uma disputa que parecia impossível de resolver sem um culpado e uma vítima. Você olha para a sua casa hoje e vê um cenário parecido. A pessoa que você ama está lá, mas o comportamento dela parece um impostor que roubou o lugar da alma que você conhece. Salomão não entrou em pânico, porque ele sabia que a resposta não estava no barulho das acusações, mas na frequência do coração que só o discernimento profundo consegue captar. O silêncio no palácio naquele dia era o mesmo silêncio pesado que hoje corta a sua mesa de jantar. Todos esperavam uma solução mágica, um sinal vindo do céu que apontasse o dedo de forma mística, mas Deus já tinha entregado o instrumento. Salomão operava em uma frequência que o mundo comum não entende. Ele usou o Baim para ver através do véu. Ele percebeu que a mãe impostora aceitava a divisão da criança, enquanto a mãe verdadeira preferia a perda à destruição do filho. Você tem tentado lutar contra o que vê na superfície, reagindo às palavras duras da pessoa amada. Mas a sabedoria aplicada de Salomão nos ensina que a vitória está em forçar a raiz do problema a aparecer através de uma postura de governo inabalável. Foi então que ele proferiu a ordem que chocou o reino. Tragam-me uma espada e dividam a criança viva ao meio. Aquilo não era um ato de crueldade, era uma estratégia de guerra espiritual. Era o uso da sabedoria prática sob pressão extrema para revelar a verdade oculta. Salomão sabia que a ameaça da espada física revelaria a espada do amor que já estava cortando o coração da mãe legítima. Ele criou um cenário onde a verdade não teria mais onde se esconder atrás de argumentos. Você tem sentido essa espada sobre a sua vida ultimamente? Essa pressão que parece que vai te dividir. Mas entenda, essa pressão é o cenário que Deus montou para que a impostora, essa influência externa que roubou a paz da sua aliança, seja finalmente identificada e expulsa da sua casa. No exato momento em que a mãe verdadeira clamou pela vida do filho, preferindo entregá-lo a outra do que vê-lo morto, a justiça foi restaurada. O preparo invisível de Salomão, aquelas noites em que ele buscou discernimento em vez de ouro, tornaram-se um chamado visível e incontestável diante de toda a nação. O povo temeu e respeitou a sabedoria que vinha do alto. Da mesma forma, as noites que você passou em claro, o peso que você carregou em silêncio, salvando a alma de quem você ama de um abismo invisível, estão prestes a se tornar a autoridade que vai governar o retorno definitivo dessa pessoa. O instrumento de restauração já está sendo forjado na sua mão. Você só precisa saber como desembainhá-lo com critério. A restauração da presença da pessoa amada já começou no mundo espiritual, mas, como Salomão, você precisa discernir o espaço entre. A volta física é apenas a porta de entrada. A reconstrução do lar exige que você não reaja mais como um ferido que busca vingança, mas que decida como um arquiteto que busca a paz. Salomão não devolveu o bebê e foi dormir. Ele estabeleceu uma nova ordem de respeito no reino. Você não pode receber quem você ama de volta e permitir que os mesmos erros, as mesmas discussões circulares e os mesmos silêncios cortantes voltem a habitar o seu teto. A sabedoria aplicada é o mapa que impede que o milagre conquistado no altar seja assassinado pela falta de ferramenta na rotina da cozinha. Cada like que você deixa neste vídeo agora não é um gesto técnico para um algoritmo. É um ato de intercessão e posicionamento. Cada clique é uma vida que, assim como a sua, está no limite da resistência e precisa ouvir que o cajado da sabedoria
está sendo entregue ao remanescente. Você não está fazendo isso por mim, está fazendo por eles, pelos milhares de lares que estão sendo divididos, porque o guardião da casa esqueceu como usar o instrumento de governo. Ao deixar o seu like, você sinaliza ao céu que aceita a missão de ser um multiplicador dessa clareza profética que está descendo sobre a terra para salvar as linhagens. Cada marca de aprovação é uma pessoa que também precisa ser alcançada por esta palavra. Agora, eu vou liberar sobre você o selamento que prometi desde o início. O arquivo da sua identidade está sendo atualizado no Tribunal das Nações. O primeiro nome que eu declaro sobre você agora é: você é guardião da promessa. Esse nome significa que você é aquele que suportou o inverno e o silêncio absoluto de Deus, para que a colheita da sua família não fosse perdida para o devorador. Você não é alguém que está apenas esperando o tempo passar. Você é quem guarda o que foi dito no secreto, até que o decreto se torne realidade visível. Sua permanência no posto de vigia, mesmo quando o cansaço pedia para você descer, garantiu que a sua linhagem não fosse interrompida. O segundo nome que desce sobre o seu espírito, com o peso de uma coroa, é: você é portador de decreto. Esse nome confere a você a autoridade legal para falar sobre a sua casa e ser ouvido nas regiões celestiais. Suas palavras não são mais um pedido desesperado de socorro, mas uma proclamação de quem possui a chave de Salomão para governar o ambiente. Como portador de decreto, suas palavras na mesa de jantar terão o peso do discernimento, e as influências que tentavam dividir sua família terão que recuar diante da clareza absoluta do seu olhar. Você não apenas deseja a paz para o seu cônjuge, você estabelece as condições para que a paz seja a única opção possível. O terceiro nome, aquele que sintoniza a sua frequência com o propósito eterno antes da fundação do mundo, é: você é enviado antes do tempo. Você foi colocado nesta situação específica, nesta família, e diante desta crise de aliança, porque foi considerado qualificado para preparar o caminho para os que virão depois de você. Sua vitória sobre essa restauração não é apenas um benefício pessoal. É o mapa de batalha que seus filhos e netos usarão quando enfrentarem suas próprias tempestades. Você foi enviado para garantir que o erro dos seus antepassados e o ciclo de divórcios ou brigas parem em você, e que a sabedoria prática seja a herança definitiva da sua descendência. Mas há algo que o inimigo tem tentado esconder de você, desesperadamente, sobre o poder desses três nomes. Ele não tem medo de quem você foi no passado. Ele tem pavor de quem você se torna no presente, quando descobre o que esses nomes ativam no seu dia comum. Quando você entende que é um enviado antes do tempo, a principal arma que o adversário tem usado contra você perde a eficácia instantaneamente. Ele tem usado o cansaço físico e a dúvida mental para te fazer acreditar que você é apenas um sobrevivente solitário em um barco furado. Mas quando a frequência do seu receptor é ajustada por esses nomes, você percebe que é um embaixador com todo o exército do céu à sua disposição. Você agora opera na mesma transmissão de sabedoria que guiou Salomão em cada julgamento e em cada provérbio registrado para a eternidade. O receptor da sua alma foi limpo de toda a interferência do medo, da ansiedade e da voz da comparação. Os nomes que eu acabei de declarar são os códigos de ativação que sintonizam a sua vida com a vontade soberana, transformando o que antes era apenas ruído e confusão em uma sinfonia de direção clara e passos firmes. Você não caminha mais às cegas no escuro da sua sala. Você caminha com a tocha do Beaim iluminando cada decisão, cada palavra e cada olhar que você lançará sobre a pessoa que está retornando. A partir deste exato momento, a sua postura física e espiritual deve ser a de quem já viu o final da história e conhece o resultado do julgamento. O comissionamento foi feito e os nomes foram registrados de forma irrevogável. No entanto, o inimigo ainda conta com uma última tática desesperada. Ele acredita que ao sair deste vídeo e voltar para a pressão da rotina, você esquecerá a força do que recebeu e voltará a agir pela emoção.
Ele conta com o peso da próxima segunda-feira para apagar o brilho da revelação. Por isso, preste muita atenção ao que eu vou te entregar a seguir, pois é o armamento final contra as táticas de erosão que o adversário preparou para tentar roubar o seu retorno no último metro da corrida. Fique. O inimigo é um estrategista de cerco e ele não tenta derrubar a sua casa com um único golpe. Ele usa a erosão para cansar o seu espírito. Você não estava perdendo as batalhas porque lhe faltava fé, você estava perdendo porque operava sem o mapa estratégico. O que eu te entreguei no início foi um instrumento prático para o seu dia comum. Mas agora eu vou abrir diante de você o mapa de guerra para que você identifique as emboscadas invisíveis que o adversário montou na sua sala. Existem 3 táticas principais que ele está usando agora para tentar roubar o seu retorno no último metro da corrida. E para cada uma delas, eu vou te entregar uma arma de contra-ataque imediato. A primeira tática é a erosão da comparação, que visa paralisar a sua capacidade de quebrar padrões. O inimigo sussurra na sua mente para você olhar para casais que parecem felizes, para famílias que não passaram pelo deserto, fazendo você sentir que a sua fé falhou ou que o seu processo é um erro. Ele faz isso para que você tente copiar soluções alheias e perca a sua frequência única, forçando você a repetir o mesmo ciclo de erros e discussões que você já diagnosticou, mas não consegue interromper. A arma contra isso é o decreto de singularidade. Você deve declarar que a sua história de resgate é única e que o que Deus está forjando no seu lar não tem cópia. Pare de falar o que você sente e comece a decretar o que Deus disse sobre a sua linhagem no altar. A segunda tática é a erosão da percepção, onde o adversário interpreta o silêncio e a lentidão do retorno da pessoa amada como se fosse uma rejeição definitiva de Deus. Ele quer que você sinta que o peso na porta de casa e a distância no olhar do seu cônjuge são provas de que a intercessão não funcionou. O objetivo dele é fazer você explodir em mágoa ou se retirar em um silêncio punitivo, destruindo a paz da mesa de jantar. A arma para esmagar essa tática é a memória do altar. Sempre que o silêncio pesar, você deve retornar mentalmente ao momento exato em que o resgate começou, quando Deus foi inequivocamente real para você. Use essa memória como uma âncora para permanecer presente e doce, sem descarregar na sua família o peso que o mundo tentou colocar em você. A terceira tática, e a mais perigosa de todas, é a erosão da persistência, que tenta te levar à desistência quando você está a apenas 24 horas da sua virada definitiva. O inimigo intensifica a pressão, a paralisia das decisões e o medo de agir exatamente quando a estrutura do mal está prestes a desabar. Ele quer que você chute o balde por cansaço, agindo por impulso e perdendo o critério no último segundo. A arma final é a resistência do último segundo, acionada pelo instrumento de Salomão. É o ato de ficar de pé quando tudo ao redor pede queda, usando a sabedoria prática para agir com critério em vez de emoção. É decidir com a postura de quem já viu o final da história e não aceita milagre barato. Antes de avançarmos para o ato final desta revelação, eu preciso que você tome uma posição de governo agora. Se você entende que este mapa de batalha é o que faltava para você proteger a sua aliança, faça o seu ato de inscrição neste canal agora. Não veja isso como uma métrica de internet. Veja como um posicionamento espiritual de quem decidiu não caminhar mais sozinho. Ao se inscrever, você sinaliza ao mundo invisível que faz parte do remanescente, que não aceita lutar sem estratégia e que está posicionado para receber as instruções contínuas que o céu liberará sobre esta mesa. É o seu selo de compromisso com a clareza que está salvando a sua linhagem de um ciclo de dor. Agora que você sabe exatamente com o que está lidando e possui as armas para lutar, você não é mais uma presa fácil para as táticas de erosão do adversário. O mapa estratégico está em suas mãos, e os nomes de identidade que eu declarei anteriormente agora possuem as ferramentas para serem exercidos na prática. O inimigo contava com a sua ignorância sobre esses movimentos, mas o segredo de Salomão expôs as emboscadas dele. Você está armado, está mapeado e está pronto para o que virá a seguir.
A restauração não é mais um desejo distante. Ela se tornou uma operação de inteligência espiritual conduzida pela mão de Deus através de você. Mas há uma última ação que precisa ser realizada para que todo esse conhecimento não fique apenas na sua mente, mas desça como um selo de fogo sobre a sua realidade física. Existe uma oração que precisa ser feita agora, um clamor de autoridade que vai amarrar essas táticas na raiz e liberar o fluxo do retorno definitivo sobre o seu lar. Eu não farei essa oração por você. Eu vou conduzi-la. Mas a voz que as regiões celestiais precisam ouvir é a sua, carregada com o Baim que foi despertado nestes últimos minutos. O momento do selamento final chegou e ele exige a sua total entrega. Prepare o seu espírito, pois o que eu vou liberar nos próximos instantes é o que vai fazer a pessoa que você ama sentir a mudança na sua frequência antes mesmo de você abrir a boca para dizer boa noite amanhã. O arrepio que você sente agora é a confirmação de que o exército do céu está em prontidão para o decreto final. Não saia, não se distraia e não permita que nada roube o seu foco agora. Estamos entrando no lugar santíssimo desta mensagem, onde a voz de Deus falará diretamente ao centro da sua dor. Fique, pois a última palavra está prestes a ser proferida. Feche os olhos agora. Coloque as duas mãos sobre o peito, exatamente sobre o lugar onde o fôlego parece faltar quando a notícia ruim chega, ou quando o silêncio da casa se torna barulhento demais. Respire fundo, sentindo o ar preencher os espaços que a ansiedade tentou diminuir nos últimos meses. O que estamos fazendo aqui não é uma meditação. É um alinhamento de frequência com aquele que sustenta as galáxias e, ao mesmo tempo, conta os fios de cabelo da sua cabeça. Sinta o peso das suas mãos sobre o seu coração, reconhecendo que este é o altar onde o resgate foi pago. Pai, eu coloco diante de Ti agora este filho, esta filha, que chegou ao limite da resistência humana. Nós confessamos diante do Teu trono o cansaço que nenhuma noite de sono foi capaz de curar. O corpo que permanece em alerta, os olhos que buscam o descanso, mas encontram a vigília, e o peito que aperta como se houvesse uma batalha acontecendo agora mesmo no quarto ao lado. Nós reconhecemos que a alma está exausta de carregar o peso de duas vidas, de salvar quem se perdeu enquanto o próprio fôlego parecia se esgotar. Recebe, Senhor, este cansaço físico como o sacrifício de quem não abandonou o posto. Nós confessamos a paralisia das decisões, o medo de agir e piorar o que já parece estar no chão. Tu conheces as noites em que a clareza sumiu e o erro foi cometido no calor da dor, deixando o sabor amargo do arrependimento na manhã seguinte. Mas hoje, nós declaramos permanência. Este escolhido não vai recuar. Recebemos agora, de forma irrevogável, os nomes que o céu registrou. Guardião da promessa, portador de decreto e enviado antes do tempo. Que esses nomes ecoem agora nas regiões celestiais e amordacem a voz da acusação. O deserto não é mais o endereço, é apenas o cenário da última prova antes do governo. Filho meu, eu te vi nas noites em que você olhava para o teto e o aperto chegava antes do seu primeiro pensamento consciente. Eu contei cada batida acelerada do seu coração, enquanto o mundo dormia e você fazia o plantão da intercessão por quem nem sabia que precisava de resgate. Eu te vi naquele momento em que você quase soltou a corda, quando o cansaço na alma parecia maior do que a promessa que eu te fiz. Eu estava lá, sustentando as suas mãos invisivelmente, porque o peso que você carregava era o peso que eu mesmo te confiei para forjar a sua autoridade. Eu te vi nas decisões que você tomou no desespero, porque a clareza parecia ter se escondido de você no momento da crise. Eu vi quando você agiu com o que tinha, e no dia seguinte acordou com o peso do erro que você mesmo diagnosticou, mas não soube como evitar no calor da batalha. Eu vi a sua frustração por ver o padrão se repetir, como se você estivesse preso em um ciclo que a sua força não conseguia quebrar. Não se condene pelo que aconteceu na escuridão. Eu estava usando aquela falha para te mostrar que o braço da carne não sustenta a paz que eu quero colocar na sua mesa. Eu te vi chegando em casa, cruzando a porta com o peso que o mundo colocou em cima de você durante o dia.
E vi quando você descarregou esse fardo sobre aqueles que você mais ama. Eu vi a sua esposa, o seu marido, aprenderem a não perguntar como foi o seu dia, porque o seu silêncio já era a resposta. Eu vi o olhar dos seus filhos e netos, observando de longe o herói da casa murchar de tristeza, sentindo a distância que você não queria criar, mas não sabia como evitar. Eu vi a dor desse silêncio cortante no jantar. Eu te vi, e eu vi a dor que isso causou no seu peito ao perceber que o seu lar estava se tornando um deserto. Mas saiba que a terra que parecia morta, o chão duro e frio onde você se sentiu enterrado, estava apenas protegendo a semente que eu plantei. Você não foi esquecido no inverno. Cada lágrima que caiu no solo do seu quarto serviu para amolecer a casca da semente do Baim, do discernimento profundo que agora brota no seu espírito. O tempo de apenas chorar terminou. O tempo de governar com a ferramenta que eu deixei registrada começou. Eu estou devolvendo a você a visão clara para identificar a raiz e a mão firme para conduzir o retorno. A colheita não é uma possibilidade, ela é a consequência do que você sustentou no escuro. Você está comprometido, você está comissionado, você está enviado, você está comprometido, você está comissionado, você está enviado, você está comprometido, você está comissionado, você está enviado. A semente que ficou guardada no inverno finalmente rompeu a terra. O que parecia morte era o início da estrutura que vai sustentar o banquete da sua família. A restauração não é apenas um evento, é uma construção que agora exige o seu posicionamento como o arquiteto da paz. Não diga amém ainda. Fique nisto. Sinta a frequência do comissionamento selando cada célula do seu corpo, expulsando a ansiedade e instalando a autoridade de quem sabe o que fazer na próxima segunda-feira. O céu está em silêncio respeitoso diante do seu novo nome. Agora, com a alma pacificada e o espírito revestido de estratégia, você pode dizer amém. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira segunda-feira de manhã. Quando o despertador tocar, quando a rotina voltar, quando a voz do ciclo tentar reler o que aconteceu hoje como emoção passageira de um domingo à noite. O inimigo não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem instrumento, caminha no campo aberto, sem o que Salomão deixou registrado exatamente para este momento. A exceção foi aberta no céu. Agora ela precisa sobreviver ao dia comum. O Código da Sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado, porque decreto sem instrumento apodrece na primeira segunda-feira de manhã, e o adversário conta com a segunda-feira para roubar o que você conquistou no altar. Menos que um cafezinho da tarde, menos que um lanche do sábado, com garantia de 7 dias e os 2 instrumentos de bônus, o ritual do sono do justo e o despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã que ficam com você mesmo se não servir. O risco é nosso. A mão é sua para estender e segurar esse cajado. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o adversário conta com o depois. Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você recebeu e adiou. Ele conta com o depois agora também. Essa não vai ser mais uma oportunidade perdida no deserto. E agora, a última palavra. Há alguém no seu círculo carregando exatamente o que você carregou até hoje. Alguém que vai chegar em casa hoje à noite descarregando o mesmo peso sobre quem ama. Alguém que vai deitar a cabeça no travesseiro com a mesma alma em alerta permanente. Essa pessoa não vai parar no scroll sozinha. Ela precisa que alguém envie esse mapa. Esse alguém é você. Isso não é compartilhar um vídeo por entretenimento. É um ato de intercessão por uma linhagem que você nem conhece, mas que o céu já mapeou. Agora feche os olhos. Respire 3 vezes profundamente e permaneça em silêncio absoluto até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar, criar raízes e se tornar estrutura. Não role a tela. Não saia, a semente germinou.
Agora deixe-a se firmar no solo da sua nova autoridade. Fique,